vazou a verdadeira razão pela qual Jair Bolsonaro estava tão desesperado já há alguns meses para trocar o diretor-geral da Polícia Federal e também superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro revelou que o dinheiro da rachadinha de Flávio Bolsonaro, acusado de organização criminosa, né, de ser chefe de quadrilha e de desviar o dinheiro dos seus assessores para colocar no próprio bolso, mostra que na verdade a situação é pior ainda. Ele não desviou dinheiro só para colocar no próprio bolso, mas para financiar prédios de milícias no Rio de Janeiro. Eu pessoalmente confesso para vocês que sempre achei que essa história de milícia fosse uma forçação de barra da esquerda. Aliás, já fiz até inclusive a defesa de Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro quando vinham com essa história de milícia, falava que não tinha nenhum tipo de elemento, que era uma invencionice, porque ele condecorou um cara, dois caras lá, ou já foi colega de turma de algum cara de milícia, mas eu pessoalmente não via nenhum elemento mais concreto, né, para ligar Flávio Bolsonaro ou o próprio Jair Bolsonaro a algum esquema de milícia. Mas agora nós temos, preciso dar o braço a torcer, nós temos uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro mostrando que o dinheiro desviado por Flávio Bolsonaro foi também utilizado para a construção de prédios da milícia com dinheiro público, né? Uma investigação que ainda corre sob sigilo, mas vazou agora, o que para mim faz muito sentido. É uma coisa que aconteceu muito durante a Lava Jato, quando algum membro da Força Tarefa estava ameaçado ou quando alguém da Polícia Federal estava ameaçado, sempre você tinha um vazamento para criar pressão política para impedir que aquele determinado membro da Força Tarefa fosse movido para outro lugar, fosse tirado da investigação. Da mesma maneira agora, existe uma pressão gigantesca para você mudar ali os nomes, né, os cargos de confiança, né, as funções de confiança da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E agora sai esse vazamento de que a investigação do Ministério Público demonstra que o dinheiro foi utilizado para que a milícia construísse prédios, milícia do Rio de Janeiro construísse prédios com dinheiro público. O que começa a fazer muito sentido, porque primeiro o Bolsonaro vai numa manifestação pedindo intervenção militar, incensa a própria militância, né, radicaliza a própria militância, meio que se preparando para a semana que estava por vir, né, alimentando a militância mais radical, alimentando aqueles que pedem intervenção militar, justamente o seu núcleo mais duro, né, o seu núcleo mais firme de apoio, a militância mais radical, mais bovina mesmo, aquela que não interessa o que o presidente fala, o que ele defende, está lá sempre com ele. Ele incensa essa militância, ele bota fogo nessa militância e aí, justamente nessa semana que ele sabia que teria o atrito com o Sérgio Moro, porque ele tentaria mudar o diretor-geral da Polícia Federal, mudou, efetivamente conseguiu mudar, mas a um custo muito caro, que é de perder o ministro mais popular, inclusive mais popular do que o próprio presidente da República. Então, ele já se preparava para esse momento, já sabia que isso aconteceria. Se vocês se lembram bem, antes de toda essa crise do coronavírus, o Bolsonaro, naquelas típicas saídas dele no Alvorada, falou para a imprensa que em determinada semana ia sair uma coisa do filho dele e tal, e alguma coisa de investigação ia sair, iam tentar atacar ele por meio do filho de alguma maneira. Muito provavelmente por causa do coronavírus isso aí ficou suspenso, né? Não teve nenhum vazamento, não teve nenhuma notícia, mas agora finalmente a gente sabe do que o Bolsonaro estava falando, né? Do envolvimento direto e do financiamento do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, para a milícia do Rio de Janeiro construir prédios com o dinheiro público e muito provavelmente, como é prática de milícia, a milícia atua como um estado paralelo, muito provavelmente era uma espécie de programa de Minha Casa Minha Vida da milícia, né? Em que o cidadão ali da periferia mora naquela casa, naquele prédio e paga um aluguel, né? Paga o IPTU, digamos assim, para os milicianos da região, que muitas vezes fornecem serviço de internet, de gás, fazem a segurança da milícia. É realmente um estado paralelo. Mas fica claro o porquê do desespero de Bolsonaro para trocar o comando da Polícia Federal a nível nacional e também especificamente
no Rio de Janeiro, né? Uma operação realmente voltada para blindar o próprio filho, e não é uma operação que vem de hoje, que vem de agora, né? Vamos lembrar, nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, né? Um cara crítico à Operação Lava Jato, que diz que a Lava Jato criminalizou a política, né? Quando na verdade foram pessoas que cometeram crimes e a Lava Jato prendeu esses criminosos, né? Nomeação do advogado-geral da União, Mendonça, ex-assessor de Toffoli, com Bolsonaro tendo reuniões com Toffoli, com Gilmar Mendes, e ambos, né, trancando investigações envolvendo o seu filho Flávio Bolsonaro, né? Também nós tivemos a sanção do juiz de garantias. Com a sanção do juiz de garantias, como o processo do Flávio ainda não terminou e iniciou sem esse juiz de garantias, abriu uma margem para juridicamente você questionar. Pô, mas sempre que você tem uma modificação na lei, ela retroage se for a favor do réu. Se ela retroage sendo a favor do réu, tem uma discussão aí se lei processual pode retroagir ou não, né? A lei expressamente diz que não, mas você tem uma divergência na jurisprudência, ou seja, nas decisões judiciais e na doutrina, ou seja, no debate acadêmico, se essa lei processual penal em determinadas ocasiões pode retroagir ou não. Abre uma margem para questionar se aquele processo é nulo, deve começar do início ou não, né? Porque não teve o juiz de garantias acompanhando o processo do Flávio Bolsonaro, porque era uma figura que não existia até então. Enfim, é uma série de medidas que vinham sendo tomadas, e você que acompanha o meu canal, mesmo nos piores momentos do canal, né? Quando tinha mais militância bolsonarista atacando e boicotando o canal, conhece todos esses processos, sabe da intenção de todos esses processos, e agora, para você que acompanha todos os vídeos até agora, faz muito sentido esse desfecho, né? O desespero do Bolsonaro para realmente proteger o filho Flávio Bolsonaro num esquema que fica cada vez pior, né? Começou com uma rachadinha e está terminando agora com um financiamento institucionalizado para a milícia do Rio de Janeiro. Vamos acompanhando mais esse caso, conforme mais notícias forem saindo, eu vou gravando aqui para vocês.